Vamos falar sobre o Relatório Social de Angola 2015, elaborado pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. E para fazermos uma radiografia sobre esse documento científico, vamos falar com um dos investigadores do Centro de Estudos e Investigação Científica da UCAM, Osvaldo Silva. Muito obrigado por nos ter concedido essa grande entrevista exclusiva à Luanda Antena Comercial. E eu começava já com o primeiro capítulo desse relatório. Como é que foi a participação dos cidadãos na gestão e controlo das políticas sociais em 2015? Nesse aspecto, tivemos alguns factos sociais que relatamos no relatório, passo a redundância, que, no nosso entender, tratam-se de factos que inibiram a participação dos cidadãos na gestão da coisa pública. A participação, quer seja com opinião pública, quer seja com intervenção mais direta no que diz respeito aos atores não estatais, né? As ONGs que têm, ONGs ou organizações da sociedade civil, que têm uma especialização de intervenção em setores sociais. Tivemos essa inibição justamente pelo facto de a intervenção das autoridades angolanas ter sido, em nosso entender, muito má, truculenta. Para isso citamos o caso das prisões e condenações de manifestantes, pelo simples facto de tentarem realizar manifestações, né, públicas. Mas também tivemos outros casos similares, próximos, afins a estes, como o caso do julgamento do jornalista Rafael Marques. E, portanto, achamos que esse conjunto de situações gerou uma inibição de participação pública, porque a percepção que se passou a ser então a de que quem não está ligado ao partido no poder e ao governo, quem não tem esse alinhamento, não pode participar da vida pública, não pode exercer os seus direitos civis, políticos, etc. Nesse aspecto, então, nós tivemos também aqui uma deterioração da imagem do país, não só a nível interno, como a nível externo. De facto, vivemos no mesmo país e sabemos que não há qualquer dúvida, pelo menos para nós, de que devemos ter mudanças significativas no que diz respeito ao regime de governabilidade. O caso dos 15 mais 2 ou mais 2 influenciou esse balanço negativo que aponta sobre o controlo das políticas sociais no ano passado? Sim, sem dúvida. Vimos todos a repercussão que isso gerou, mas isso também teve repercussões internacionais, na medida em que Angola praticamente, em quase todos os índices, Angola praticamente não evoluiu no que diz respeito à gestão democrática. Isso, por exemplo, tal como nós, a prestigiada revista The Economist, não tem dúvidas também quanto a isso. No que diz respeito aos indicadores mínimos de democracia, o país não teve grande progresso. Como é que vocês conseguiram medir cientificamente isso? Em primeiro lugar, não temos em Angola um ranking sobre isso, né? Portanto, temos internacionalmente, mas medimos sobretudo pelo o grau de participação pública de forças sociais, de agentes sociais que não têm abertamente ligação com o partido no poder ou com o governo. Nesse sentido, é possível ver qual é a margem de manobra ou o campo de atuação dessas organizações. E vimos que foi muito baixo. Portanto, a forma como o Estado intervém na sociedade civil gerou um efeito inibidor grande. Mas como dizia, como não temos, de facto, elementos para medir isso, portanto, não temos regularmente uma avaliação do grau de participação democrática ou grau de progresso democrático, nós nos socorremos de pesquisas internacionais. E uma delas é justamente essa da revista The Economist, que mostra que, desde 2010, o país não conseguiu sair do lugar 131. E está muito atrás de países africanos com questões sociais graves, como, por exemplo, Togo, mesmo de países fora do continente africano, como, por exemplo, Cuba. Angola, portanto, está atrás de países com condições
políticas e sociais degradantes. O que quer dizer que, aos olhos do mundo, ainda precisamos fazer muitos progressos. Mas essas instituições usam métodos questionáveis, não? Mas a questão, aí convém talvez referir, que é claro que esses agentes internacionais ou esses institutos de pesquisa internacionais, eles usam pesquisas bastante questionáveis, ou seja, métodos de pesquisa bastante questionáveis. Essa não é a questão. Quer dizer, para nós, o problema não é que o país esteja mal aos olhos do mundo, mas para nós é que há, de facto, questões internas que notamos que fazem com que o país não progrida, de facto. Como, por exemplo, não existindo crítica social aberta, não existindo conflito social, é impossível que o país progrida. E justamente o que defendemos nesse relatório é isso, é que o país deve estar aberto não só ao diálogo, mas também deve estar aberto à crítica, ao conflito. Porque, de facto, ele é o motor. Quando digo conflito, não falo em guerra, quer dizer, que me deem licença aos mais traumatizados. Não se trata propriamente de guerra, mas se trata de um confronto social aberto, através, obviamente, do discurso, da palavra. E, portanto, nesse aspecto, notamos que o país tem regredido. Tem regredido porque quando há uma crítica aberta, como, por exemplo, aquela que é feita em atos públicos de manifestação, essa tentativa não é permitida. Usamos mais ou menos esse conjunto de elementos para avaliar o país em 2015 no que diz respeito ao componente Fala-se político. que a sociedade civil vive um clima de medo de expor as suas ideias. O que diz o relatório sobre esse A aspecto? questão do medo julgo eu, uma questão estruturante. É uma questão histórica, em primeiro lugar. Temos factos históricos que compõem aquilo que eu chamaria o mosaico traumático do país, aliás reconhecido pelas próprias autoridades angolanas. Basta ver os mais recentes discursos do Presidente da República, né, em que se refere justamente a essa memória traumática, como, por exemplo, o caso de 27 de maio de 1977, mas temos o grande histórico do trauma da guerra. Esses factos históricos acontecem na vida eu diria, de qualquer país, de qualquer nação, de qualquer povo. Essa não é a questão essencial. A questão essencial, no nosso caso, é que o medo passou a ser, na verdade, uma forma de gestão da sociedade. Essa é a questão. Na medida em que o medo passa a ser usado discursivamente em momentos que muito convém. Nesse sentido, apelar para os fantasmas da história é sobretudo muito conveniente. Como, por exemplo, como, por exemplo, o caso de fazer uma ligação entre as tentativas de manifestação desses jovens, dos 15 mais 12 ou mais 2, e o 27 de maio. Portanto, essa ligação é uma forma típica de apelação para essa memória traumática como uma forma de gestão política da sociedade no presente. Então, nós achamos que a cultura do medo é, na verdade, isso, é um elemento estruturante da sociedade. O que quer dizer que devemos cada vez mais apelar para outros tipos de afetos. Se ficarmos paralisados nos mesmos tipos de afetos, na verdade, que nos inibem, que nos paralisam, como é o caso do medo, jamais seremos capazes de fazer grandes mudanças